que não me conhecem, eu sou o pastor Max. Prazer ter vocês conosco essa manhã. Quero fazer uma observação. Amanhã é feriado, e feriados são tão raros aqui, não é verdade, nesse país, que a gente acaba por esquecer, às vezes, do significado de cada feriado. E amanhã a gente vai ter esse feriado muito importante nessa nação, que é um feriado de memória daqueles que têm dado as suas vidas, deram e estão dando as suas vidas pela liberdade que a gente tem nesse país. Liberdade essa que a gente usufrui. Pregar o Evangelho, poder expressar as nossas opiniões, e isso custa, e às vezes custa vidas. Então amanhã, dentre todas as atividades que você pensa fazer, tire um tempo para agradecer a Deus por essa nação, por orar pelas famílias, daqueles que, se você conhece alguém que tem um familiar que está envolvido de alguma forma nesse país para poder trazer essa liberdade, agradeça essa família, a mães nesse país que perderam seus filhos, dando as suas vidas pela liberdade que nós temos nessa nação. Então aproveite no feriado, curta esse feriado, mas não esqueça o propósito desse feriado, amém? Outra coisa, domingo que vem nós teremos nosso culto de comunhão, um culto que todas as igrejas se reúnem, e o culto é mais cedo, às 10 horas da manhã, tendo junto as nossas congregações, o culto em inglês, e vai ser um culto de muita alegria, tenho certeza, e teremos a volta dos nossos pastores. Eu quero que você receba-os bem. Pela primeira vez eu consegui, não ter nenhum contato com ele, nem ele comigo. A gente tentou realmente manter ele fora de todas as atividades da igreja, e isso faz bem para o ministério, para a vida dele, para a saúde dele, e tenho certeza que ele vai voltar refrigerado, amém? Vamos recebê-lo com carinho, com amor, e esperando que seja um culto maravilhoso. Então chegue mais cedo, 10 horas, nós vamos ter um culto com churrasco, preparado pelos jovens, eles estão levantando fundos. Eu quero observar que você vai se deparar com algum deles tentando vender alguma coisa para você, participe. Compre dos ingressos, aquilo que você puder, você vai estar ajudando um jovem a ir a uma viagem que pode transformar a vida deles. Nós como igreja fazemos a nossa parte, preparamos, levantamos fundos, mas também queremos dar a oportunidade de outras pessoas abençoar a vida desses jovens, e você pode ser beneficiado ganhando aí uma passagem para o Havaí. Quantos gostariam de ir no Havaí? Né? De nada, assim, de vez em quando, não faz mal não, né? Então eu quero te encorajar a comprar. $100 o ingresso que vai concorrer a uma viagem. Se você não quiser viajar, dá para mim, eu vou no seu lugar, uma boa. Mas não, eles fizeram um jeito bacana. Eles disseram que você pode tirar dinheiro, não é o mesmo valor, né, da viagem. A viagem, o pacote é maior, mas se você quiser $1.000 em dinheiro, pode pegar. Você vai ganhar $1.000 se você assim ganhar. Então vamos orar a Deus e pedir que seja uma bênção a eles, amém? Eu queria que você já se preparasse para ouvir essa mensagem essa manhã, se colocando de pé. Hoje eu vou pregar, eu vou pedir para você ficar de pé o tempo todo, tá bom? Amém? Quantos gostariam de ficar de pé hoje durante toda a mensagem? Levanta a mão. Alguém quer ficar aqui do meu lado? Amém? Não? O que é melhor, eu pregar com vocês sentado ou em pé? Sentado é melhor? Então pode se assentar. Quantos preferiam que esse lugar estivesse com ar-condicionado desligado? Levanta a mão, e bem quente, de acordo com o que está lá fora. Quantos prefeririam? Ninguém? Quantos preferiam bancos de madeira em vez desses bancos que nós temos aí? Alguém? Só pergunta difícil hoje. Quantos prefeririam? Só ele que não pode responder, eu não estou vendo hoje, matou o culto. O irmão Hamilton eu sei, ele foi buscar a irmã Dora que chegou. Mas quantos prefeririam um Fusca em vez de uma Mercedes? Levanta a mão. Só o irmão Hamilton, se ele tivesse que ele ia levantar a mão dizendo, eu prefiro o meu Fusquinha. Um sapato apertado em vez de um tênis confortado, alguém preferiria? É óbvio todas essas perguntas. Todos nós temos um desejo por conforto. Você pode dizer amém? A gente gosta de conforto. A verdade é que milhões de dólares são gastos anualmente para fazer as nossas vidas mais confortáveis. As pessoas investem muito para fazer a sua vida mais confortável. Tudo que a gente obtém na vida, seja um carro, seja um bem, o objetivo daquela pessoa que desenvolveu aquele produto é de fazer a sua vida mais fácil. De vez em quando eu dirijo o meu carro, 1962, ninguém tem um carro mais novo que o meu.
E esse carro, ele é muito bom, ele não tem direção hidráulica, não tem ar-condicionado, não tem vidro elétrico, não tem nada. Então é muito difícil dirigir ele. De vez em quando eu vou estacionar ele, o volante é desse tamanho, mas mesmo assim a direção é muito pesada. Abaixar os vidros, né, tem que fazer assim, quando eu quero do outro lado eu tenho que me esticar todinho. E olha lá quando ele desce, né? Tem vezes que ele encrenca que ele não quer descer. Não é um carro confortável. Sem dúvida, um carro com ar-condicionado, direção, vidro elétrico, é muito mais gostoso dirigir. A gente gosta de coisas confortáveis. Só que o conforto traz um problema, e um problema muito grande. E eu me refiro muito mais do que os quilos que a gente ganha, né? Porque conforto traz quilos. Você chega no shopping center, tem a escada rolante e tem a escada. Qual que você vai? Escada rolante. Ninguém quer empurrar, né, o peso nosso acima de uma escada. A gente sempre quer conforto. Então, além do peso que a gente adquire, outro problema a gente adquire, que é o de querer que tudo na nossa vida espiritual seja confortável. Ou seja, a gente chega nos cultos, a gente quer que o ambiente esteja o mais confortável possível. Se estiver muito quente, se estiver muito frio, a gente já reclama. Se a mensagem não for uma mensagem que me faça sentir bem, confortável, eu já não gosto. A gente atrai para a nossa vida espiritual esse desejo por conforto, e isso é um problema muito sério. Porque, pela terceira semana, eu vou mencionar o mesmo texto, Lucas 9, 23. Se você observar, eu preguei as 3 semanas no mesmo texto. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vamos repetir isso? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É tão interessante que os fãs eventualmente vão fazer de tudo para fazer até mesmo a cruz confortável. Eles detestam a ideia de desconforto na vida deles. Tudo que causa desconforto não é bem-vindo. Um fã não quer seguir um Jesus que traz desconforto. Então, quando ele diz, carreguemos a cruz, o fã pensa o seguinte: a gente deve dividir as nossas cargas uns com os outros. Toma aqui minha cruz. Imediatamente ele tenta colocar sobre os ombros de outras pessoas peso da sua vida, as dificuldades pessoais que ele tem. Tudo que é cruz, que ele acha que é cruz, que mal interpreta a cruz, ele tenta lançar sobre os outros. Então tornam-se pessoas, muitas vezes, chatas e inconvenientes para outros, porque não assumem a sua responsabilidade. Acham que a vida cristã é um conforto tremendo. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Parte dessa culpa é nossa. E eu me incluo junto com vocês. Todos nós que pregamos esse evangelho mamão com açúcar. Quantos podem dizer amém? Esse evangelho, o pastor Márcio pregava sexta-feira falando que tira, né, tudo que é a nossa responsabilidade e só apresenta o que é bom. Nós, no intuito e na vontade que muitos sejam alcançados pelo evangelho, colocamos, né, um evangelho fácil. Um evangelho onde as pessoas serão atraídas porque só há benefícios, só há conforto, só há vantagens. As pessoas não encontram ali o que custará para ela. Então é apresentado para elas simplesmente os benefícios da salvação. Então rapidamente as pessoas veem. Então a culpa é nossa, porque quando as pessoas descobrem que o evangelho, que a vida com Cristo não é esse mar de rosa, disse Jesus, no mundo nós teríamos aflições, amém? Que nós deveríamos ter bom ânimo, que nós deveríamos ser pessoas que mantivéssemos a nossa fé, a nossa força, independente das circunstâncias, das perseguições, das lutas. As pessoas chegam e falam: peraí, eu não pensei que era assim. Eu não achei que ia ser essa dificuldade toda a minha vida cristã. Eu pensei que Jesus vinha e tudo ia ficar um mar de rosa. Eu quero conforto. Eu dizia aos meus alunos há pouco tempo, quando eu estava ainda ensinando uma classe, sobre um movimento aqui na América de diminuir, de minimizar as nossas coisas. Esse movimento tem como seguinte objetivo: as pessoas pegam todos os utensílios, roupa, tudo que ela tem em casa e encaixota. E ela coloca tudo em caixa e escreve o que está dentro das caixas. E com o passar dos dias, devidamente necessitando daquelas coisas, ela vai retirando o que ela precisa. Então, se ela precisa de um prato, ela tira um prato. Se ela precisa de uma roupa, ela tira uma roupa. E assim vai. Passado um tempo, ficam várias caixas de coisas que as pessoas não precisam.
não querem, não estão usando, elas decidem, eu vou vender ou eu vou dar para alguém. Isso é um movimento chamado de minimizar as coisas. E há muita gente fazendo isso. Só que tem gente fazendo isso com o Evangelho. A gente fala assim, o que atrai as pessoas? Vamos pregar só isso. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus é poderoso, Jesus restaura, Jesus te ama, Jesus quer salvar seus filhos, Jesus quer te dar poder, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Tudo que a gente tira da caixa é com o propósito daquilo que as pessoas querem. E acontece que existem muitas coisas na caixa das nossas igrejas que não estão sendo expostas às pessoas, amém? E uma delas é a cruz. Eu fico pensando na cruz e pensando como Deus é tremendo, como Deus é realmente um gênio em criar coisas extraordinárias. Porque se a gente olhar a palavra de Deus em 1 Coríntios 1,18, eu tenho ela projetada, olha o que Paulo fala da cruz. Pois a mensagem da cruz é o quê? Loucura para os que estão perecendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Paulo nessa carta diz, e aqueles irmãos do primeiro século entendiam muito bem, que uma mensagem de amor, usando esse símbolo, era uma loucura. Não fazia sentido nenhum alguém dizer que um Deus que ama, que um Deus que tem todo o poder, que um Deus que veio salvar, se permitiu morrer numa cruz. Isso era um absurdo, principalmente para os gregos, para aquelas pessoas pensadoras, aquelas pessoas intelectuais, como até hoje não faz sentido para muita gente. A mensagem do Evangelho continua sendo uma loucura para muita gente, porque a mensagem do Evangelho está centrada na cruz de Cristo, no fato que Deus veio ao mundo em carne e morreu numa cruz por nós, por amor. Não havia ninguém perfeito no mundo capaz de pagar o preço do pecado. Só Ele, se fazendo homem sem pecado, trouxe a nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. E a mensagem da cruz é isso. Quando Jesus fala assim, pegue a sua cruz, pegue esta palavra, pegue esta mensagem, pegue o poder de Deus na sua vida e siga-me. Pegue este lugar de renúncia, pegue este lugar de abrir mão e venha atrás de mim. Muita gente acha isso desconfortável, porque a cruz tem um símbolo muito, muito, muito forte. Eu pensei, por que Deus escolheu a cruz como um símbolo de amor? Pare para pensar nisso. Para você, talvez hoje, como a cruz existe um conceito totalmente diferente dela, você não, talvez, entende a profundidade dessa pergunta. Mas para um judeu do primeiro século, se falássemos que a cruz era um símbolo de amor, poder, vitória, com certeza ele olhava, vocês estão loucos. Cruz é um símbolo de fraqueza, é um símbolo de dor, de derrota. Cruz não significa nada do que você está falando. Hoje a cruz tomou um sentido totalmente diferente. Ela é usada em joias, né? Ela é usada como um símbolo de muitas vezes proteção, poder para alguns. Mas para você ter uma ideia mais ou menos, era como se de repente alguém começasse a andar por aí com a correntinha, com a guilhotina. E a pessoa andava na rua com a guilhotinazinha pendurada. Ou então a cadeira elétrica. O que é isso aí? A cadeira elétrica. Você é louco. Por que você está andando com a cadeira elétrica pendurada no pescoço? Sinal de poder. Poder, você está louco? Ou aquelas camas que é usada em muitos presídios para eliminar os presos com injeção em cima dela. Eu falei, que maluquice é essa? Era isso que a cruz significava. A cruz era um símbolo no primeiro século de derrota, de dor, de sofrimento, de punição. Então Deus olhou para aquilo e falou assim, peraí, o que existe aqui nesse mundo que é derrota pura? O que existe nesse mundo que é o símbolo de humilhação? Que é símbolo de destruição? É isso que eu vou usar. É justamente isso que eu quero usar para demonstrar o meu amor. Deus é um mestre em transformar as coisas de derrota em vitória. Deus é tremendo em pegar aquilo que é desprezível, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que é loucura, aquilo que não tem nenhum valor, e dizer, eu vou colocar um valor tremendo nisso.
E a cruz vai ser erguida agora como um símbolo de vitória. A cruz vai ser trazida ao mundo como um símbolo de amor. Só Deus podia fazer isso. Eu pensei, quem senão Deus poderia dar a cruz que representou derrota e transformá-lo em um símbolo de vitória? Quem senão Deus poderia dar a cruz que representa a culpa e transformá-lo em símbolo de graça? Quem senão Deus poderia dar a cruz que representa um símbolo de condenação e trazer a ela um símbolo de liberdade? Quem senão Deus podia dar à cruz um símbolo de sofrimento e transformá-la em um símbolo de esperança? Quem senão Deus poderia transformar a cruz em um símbolo de morte como um símbolo de vida? Ninguém pode, só Deus poderia. E Deus escolheu justamente o que era mais desprezível, justamente o que era mais tido como aquilo que os homens rejeitariam, evitariam, e diz, é isso que eu vou usar para demonstrar o meu amor. Paulo diz, 1 Coríntios 1,18, repetindo, que Deus transformou a loucura da cruz no poder da salvação. Isso é uma loucura. Como pode? Deus pode. Deus pode todas as coisas. Verso 22, eu não tenho ele projetado, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 22. Se você puder abrir, por favor. Eu quero citar a continuação desse texto, porque me ajuda a levar ao ponto máximo dessa mensagem. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22. Paulo diz o seguinte: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, verso 23, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo, falando que o pastor Márcio pregou sexta-feira, para os judeus, e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, verso 25, é mais sábia do que a sabedoria humana. E aí onde eu quero que você pegue, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Paulo diz assim, aquilo que nós dizemos, Deus está fraco numa cruz sendo derrotado, Deus fala, eu vou mostrar para vocês que é o meu poder. Eu vou mostrar para vocês que naquilo que se aparenta ser fraco, derrota, eu tenho o poder de trazer de volta, eu tenho o poder de trazer a vida. Não há ninguém que pode dizer para Deus que Ele não pode. Não há ninguém capaz de dizer que para isso Deus não pode agir. Deus não pode agir, Deus pode todas as coisas. E Ele quis dizer, através de um símbolo de derrota, eu vou usar isso. Isso tem a ver com o que eu quero que você entenda hoje. Porque Deus tinha o poder de transformar a cruz em um símbolo de vitória, Deus pode também transformar qualquer pessoa em um símbolo de poder. O que Deus fez pela cruz, ou com a cruz, Ele pode fazer por você também. Deus pegou justamente um símbolo fraco, um símbolo sem nenhum valor, um símbolo rejeitado, um símbolo desprezado por todos os homens, e trouxe Ele um poder tremendo, trouxe a esse símbolo, um símbolo. Ninguém hoje pensa na cruz como um símbolo de derrota. Todos aqueles que entendem a profundidade, a cruz que era utilizada pelos romanos para punir aqueles que se opunham ao poder, hoje entende, ela não é mais um símbolo de humilhação. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados pregados. Fernando não sabia que eu ia falar sobre a cruz. Eu achei a unção do Espírito, a direção de Deus como uma música de preparação, falando que na cruz nós pudemos ver o amor de Deus. Foi na cruz que a gente viu o poder de Deus. Deus foi capaz de transformar um símbolo de derrota em um símbolo de vitória. E o que Deus fez pela cruz, Ele pode fazer por você. No verso 27 de 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu para o mundo, o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu para o mundo o que é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu a loucura no mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo
para confundir as fortes. É interessante que a cruz simbolizava fraqueza, a cruz simbolizava loucura. Deus trouxe a cruz como um símbolo de poder e um símbolo de amor. É tão interessante porque Deus olha justamente para o mundo e olha para o ser humano e fala assim: eu posso fazer por você algo que você jamais imaginou. Eu posso transformar você, por mais que você pense que você é inútil, por mais que você pense que você não tem nenhum valor, por mais que você pense que você é desprezado, por mais que você pense que ninguém se importa com você, você sabe o que eu fiz pela cruz? Eu posso fazer por você. Aquilo que Deus foi capaz de fazer com a cruz, Deus pode fazer conosco. Paulo diz que Deus escolheu as coisas fracas. E aí, irmão, quando ele fala assim, Deus escolheu as fracas desse mundo, eu falo, que bênção, porque Deus não escolhe os fortes. Que bênção que Deus não escolhe os mais intelectuais, os mais poderosos, os mais cheios disso e daquilo. Deus escolhe justamente os fracos para fazê-los fortes. Eu peguei apenas uma lista da Bíblia para te mostrar como isso é verdade. Preste atenção. Abraão era velho e Deus escolheu ele para ser o pai de uma grande nação. Jacó era inseguro, mentiroso, trapaceiro e se tornou Israel, o pai da grande nação. José, o filho amado, foi vendido como escravo, humilhado e se tornou o grande governador do Egito. Moisés era um gago que temia fazer as coisas para Deus, mas Deus usou ele para libertar o seu povo. Gideão era pobre, o menor da sua casa, e Deus usou ele para trazer uma grande vitória ao seu povo. Sansão era orgulhoso, mulherengo, e mesmo assim, Deus usou esse homem para trazer grandes livramentos. Raabe era imoral e se tornou a bisavó de Davi. Davi, que dizer desse? Homicida, teve um caso extraconjugal e mesmo assim é um homem segundo o coração de Deus. Elias era suicida, Jeremias era deprimido, Jonas era desobediente, Naomi era uma viúva, João Batista era excêntrico para dizer o mínimo. Pedro era impulsivo, temperamental, Marta se preocupava demais com as coisas desse mundo, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era impopular, Tomé era um cara que duvidava de tudo, Paulo tinha saúde fraca, Timóteo era tímido, e você, o que é? Você se qualifica justamente para Deus. Não queira ser forte, não queira ser poderoso, não queira ser o melhor, porque você não serve para Deus. É quando você justamente é fraco, é quando você justamente não se acha nada, que Deus pode te usar. É por isso que Jesus diz, pega a sua cruz. Você vai precisar dela para me seguir. Justamente foi essa mensagem que Jesus quis dar para nós. Sermos seguidores de Jesus é alguém que se encarrega a cruz. É alguém que está mostrando para o mundo, sim, eu posso ter sido desprezível. Eu posso um dia ter sido alguém que não tinha nenhum valor. Mas o poder de Deus que estava na cruz está sobre mim. E Deus transformou. Hoje ninguém pode dizer para aquele que é de Deus que você não presta. Ninguém pode dizer para aquele que está em Cristo Jesus que você não tem valor. Você hoje é poder de Deus puro. Amém? Você hoje é a unção de Deus para esse mundo. Ninguém pode dizer que a cruz é desprezível hoje. Deus a transformou. Assim Deus fez por você. Você hoje é, sem dúvida, o maior sinal da transformação de Deus. Deus ama fazer isso. Pense em cada um que está aqui hoje. O que você era antes. O que Deus fez na sua vida. O que Deus foi capaz de transformar você. Quando Paulo fala aos irmãos de Coríntios, ele fala assim, o que vocês... Quando eles estavam ali, tendo um problema entre eles, achando que eles eram alguma coisa, Paulo falou assim, peraí, não muito tempo de agora, vocês eram mentirosos, beberrões, adúlteros, pessoas sem nenhum valor desse mundo, mas o poder da cruz os transformou. O poder de Deus os renovou. E se há algum valor de você se regozijar, se regozije nele e não naquilo que você é agora. Porque não tínhamos nenhum valor antes de Jesus entrar na nossa vida. Não tínhamos nenhuma razão de ser alguma coisa antes do poder da cruz entrar em nós. E se há alguma coisa que podemos dizer graças a Deus, é pelo poder de Deus em nós. Amém? Se há alguma coisa que nós podemos dizer e nos gloriar, é Jesus em nós, a esperança da glória. Não há outra coisa que nós podemos nos regozijar. Deus foi capaz de fazer em cada um de nós o que Ele fez na cruz. Pergunta para cada um que está aqui hoje, você já experimentou esse poder? Você já experimentou essa transformação de vida?
Temos vários testemunhos na igreja de pessoas que não eram nada, de pessoas que não tinham esperança. Se eu fosse me incluir nessa lista que eu citei para vocês, com certeza eu ia ter vários adjetivos negativos à minha pessoa. Várias coisas que eu diria, olha, esse coitado, sem pai, um futuro assassino, uma pessoa sem nenhum tipo de currículo, Deus transformou. E se há alguma coisa que eu me glorio hoje, é no poder de Deus na minha vida. Não há outra coisa. Se há pessoas aqui hoje, que estão sentadas nesse banco, casadas, felizes, com família, por causa de Jesus na sua vida. Jesus pegou o que estava para ser destruído, o que era desprezível, o que não tinha nenhum valor, e trouxe vida, meu irmão. Então quando ele falou assim, ei Pedro, ei João, ei Tiago, quer vir após mim? Quer que eu transforme as suas vidas desprezíveis, sem valor, sem nenhuma unção, em algo poderoso? Toma a sua cruz e siga-me. Cruz, sim, porque esse símbolo de derrota vai se tornar um símbolo de vitória. Assim como a sua vida, que é um símbolo de derrota, vai se tornar um símbolo de vitória. Por isso que o discípulo, ele não rejeita a cruz. Ele não tenta fazer a cruz mais confortável. Ele não despreza a cruz. Paulo usando, em Romanos 1,16, que ele não se envergonha do Evangelho de Deus. E o Evangelho é isso. É Jesus na cruz que morreu pelos nossos pecados. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Um crente verdadeiro não tem vergonha de dizer, eu renuncio a mim mesmo. Eu abro mão dos meus desejos por causa de Jesus. Porque aquilo que eu considero forte, na verdade é fraqueza. Naquilo que eu considero alguma glória, na verdade é destruição. E Deus vai transformar. Todas as pessoas que entregaram-se 100% para Deus, hoje estão colhendo o fruto de serem pessoas bem-sucedidas. Todas as pessoas. Nós estamos nessa série batendo nessa tecla, falando semana após semana. O que diferencia um fã de um seguidor é o nível de compromisso que cada um tem com Deus. Há pessoas que têm compromisso com Deus, mas é superficial. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto hoje, o poder de Deus nas nossas fraquezas. Quando Paulo fala a esses irmãos do poder da cruz, quando Paulo fala a esses irmãos da importância de deixar Deus fazer nas suas vidas o que ele fez na cruz, Paulo não estava falando algo simplesmente da boca para fora. Paulo não estava falando de algo que ele ouviu falar, Paulo falava da sua própria experiência com Deus. Na sua segunda carta aos irmãos de Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, Paulo fala o seguinte, a minha graça, quando ele pediu a Deus que Deus o curasse de uma possível tormenta, Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Vamos repetir essa frase? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Irmãos, eu não conheço ninguém que em sã consciência se gloria nas suas fraquezas. Não é verdade? Ninguém. A verdade é que se nós pudéssemos, todos nós esconderíamos as nossas fraquezas. Ninguém quer expor que as suas fraquezas. Por isso que tinha um ditado que diz, se você quer me conhecer, come um saco de sal comigo. Demora tempo comer um saco de sal, né? Porque ninguém é altamente exposto àquilo que ela é de verdade em pouco tempo. Você precisa de viver, conviver. E na convivência, as fraquezas são expostas. Todos nós cobrimos as nossas fraquezas. A verdade, esse mundo que a gente vive nos impulsiona a querer ser pessoas fortes, sem fraquezas. Por exemplo, o que você responde na temível pergunta naquele momento da entrevista de trabalho? Qual é o seu maior defeito? Qual é a sua maior fraqueza? Ele está te esperando. E aí você olha para o chefe, o futuro, o entrevistador, e fala assim, e aí? Vou falar que eu sou mentiroso? De jeito nenhum. Eu vou falar que eu durmo muito e chego sempre atrasado no trabalho? De maneira nenhuma. Eu vou falar que eu tenho o hábito de ficar na internet enquanto eu estou trabalhando? De jeito nenhum.
A gente faz com que as nossas fraquezas, a gente até fala que a gente tem que responder, mas pareçam virtudes. A gente fala assim, na verdade eu sou em português não sei, mas no inglês é workaholic. Trabalhador demais, é intenso. Eu sou muito trabalhador. Eu sou viciado em trabalho. O cara já olha assim, né? Eu sou perfeccionista. Eu gosto de tudo muito bem feito. A gente faz com que os nossos defeitos pareçam o quê? Qualidades, virtudes. A gente conta os defeitos tentando mostrar para as pessoas, eu não tenho defeito, mas todos nós temos defeito, amém? E Paulo diz assim, sabe uma coisa, aprenda uma coisa, a ter prazer nas suas fraquezas. Já pensou se a gente tivesse coragem de dizer para o nosso entrevistador, olha, na verdade, eu sou meio lento, eu sou preguiçoso. Eu sou devagar, quase parando mesmo. Se empurrar, eu trupico. Não espera muito de mim não, porque eu sou lento, mas sai. O trabalho sai. Tem paciência comigo, porque Jesus está trabalhando em mim. É assim que eu sou. Sinceridade demais, né? Já pensou? As pessoas têm medo disso. A verdade é que existem milhares de livros, mais de 2.000 escritos todos os anos, ensinando como você ser um vencedor, como ser uma pessoa impecável, aprendendo a tirar o melhor de você, aprendendo a descobrir o seu eu, extraindo força do seu interior. E vários livros que são expostos todos os anos para te ensinar justamente o que é o contrário que a Bíblia mostra. Porque a palavra de Deus mostra quando você se torna fraco, quando você se torna ali realmente sem nenhum poder, é que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. É quando você não pode, que eu sou tudo na sua vida. É quando você abre mão e fala assim, já era, Senhor. Deus vem e entra em cena. Eu fico pensando como Deus faz isso todas as vezes que a gente está numa situação e às vezes a gente quer ser diferente do que outras pessoas foram. Eu pensava, por exemplo, como Deus agiu na vida de algumas pessoas da Bíblia. Davi e Golias, quando Davi resolveu enfrentar Golias, ele foi diante daquele gigante e todo mundo olhou para ele e riu. Porque era um garoto, com um estilingue na mão, 5 pedrinhas, e um soldado gigante, enorme, bem preparado. E a gente olhava aquela cena e as pessoas olhavam para aquela cena e diziam, que loucura. Como pode? Mas Davi sabia, eu não venho na minha força, eu venho na força do Senhor dos exércitos. Porque quando ele era fraco, Deus se tornava forte na vida dele. Daniel, por ser fiel a Deus, um homem reto que vivia num tempo difícil, onde o povo estava cativo, foi lançado na cova dos leões pela fidelidade de Deus. Já era. Coitado. Não há chances. Mas quando ele parecia ser mais fraco, Deus se tornou força na vida dele. Gideão, quando enfrentou aquele exército enorme de 35 mil homens, e aí ele tinha um grupo enorme também, 22 mil, e Deus vai falando, faz isso, manda embora os covardes, aí foi embora tanto. Vai para o rio, manda beber água, os que beberem assim, você dispensa. Sobrou 300 homens, ele falou, estou enrolado, vou morrer. O que são 300 homens diante de 35 mil? Deus falou, quando você é fraco, é que você é forte. É quando você se entrega totalmente a mim, quando você confia totalmente em mim, e não na sua força, que você justamente está apto a ser usado por Deus. É na sua fraqueza que você é forte. Paulo e Silas na prisão, presos, escorraçados, e eles decidiram o quê? Vamos louvar a Deus, porque é nas nossas fraquezas que a gente se torna forte. Paulo não falava da boca para fora, Paulo falava por experiência. Paulo falava, nos momentos que eu fui mais fraco, é que eu descobri a força de Deus. Deus toma os seus seguidores que foram aparentemente derrotados e vira seus testemunhos em mensagem de vida e poder. Deus fala assim, quem está aí? Fulano de tal, o que aconteceu? Viúvo, quantos filhos? 5, e aí? Não tem dinheiro e está doente. Nossa, é esse que eu vou usar.
É essa pessoa que serve para ser poder de Deus. São pessoas que aparentemente o mundo despreza, que não tem nenhum valor, e Deus fala assim: eu vou transformar a sua vida num testemunho de poder. Eu vou pegar o que é aparentemente desprezível e dizer ao mundo que eu tenho poder. Eu quero que você que está me ouvindo hoje saiba de uma coisa: Deus pode transformar a sua vida em glória. Há pessoas me ouvindo e falam assim: pastor, isso não acontece. Hoje em dia não acontece mais, acontece. Há várias pessoas no nosso meio que têm testemunhos de vida e poder, que Deus transformou completamente, porque o chamado de seguir a Jesus é isso: venha, eu vou transformar a sua vida. Eu vou pegar o que você nunca imaginou que poderia ser algo de vitória, e vou fazer de vitória na sua vida. Eu vou pegar o que é aparentemente desprezado, o que é aparentemente loucura, e vou dizer ao mundo: eis o meu poder. Em conclusão essa mensagem, será que você, como Cristo, como milhares de outros que existiram durante toda a história de Deus, confia em Deus suficiente para deixar a sua fraqueza se tornar força? Porque às vezes a gente diz assim: Jesus, eu estou te seguindo, mas a gente está sempre maquiando as nossas fraquezas. A gente está sempre tentando manter a aparência, segurar-se em coisas que não vão nos levar a nada, não vão nos deixar cada vez mais fracos. Irmãos, Jesus foi o símbolo e deixou o legado para nós. Não tenha medo de enfrentar as suas fraquezas. A verdade é que um grande campeão não tem medo das suas cicatrizes, sabia disso? Jesus poderia muito bem ter voltado ao mundo sem nenhuma cicatriz, porque as cicatrizes para muitos simbolizavam derrota, mas para Jesus, o poder de Deus. Para Jesus, as marcas que ficaram não eram mais sinais de derrota, eram marcas que Deus tem poder. A sua vida pode até não mudar completamente no sentido de não ter nenhuma marca, mas as cicatrizes que vão ficar vai simbolizar o poder de Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e falar assim: mas tudo bem, continua morto fulano de tal, mas Deus transformou aquilo em poder. São cicatrizes que lembram da mão de Deus. Eu sei o que Deus fez isso na minha vida. Deus é capaz de fazer na sua. Deus é capaz na vida de todo mundo que está aqui de transformar o que é aparente derrota em vitória e poder. E um verdadeiro campeão não tem vergonha da sua cicatriz, do seu passado. Você vai expor elas e dizer: sim, doeu, sim, me marcou, mas Deus agiu, Deus transformou. Por quê? Porque Deus traz justamente o conforto nas horas difíceis. Para isso, irmão, nós precisamos deixar de lado o nosso controle, a nossa necessidade de conforto, a nossa necessidade de glória, de pontos fortes, de confiança no salário, de confiança em pessoas, e nos deleitarmos exclusivamente em Deus. A gente tem que tirar todas as coisas que nos sustentam. Muitas vezes a gente esquece de uma verdade. Eu vou tirar de mim tudo aquilo, sabe, que me apoia, que me segura, e vou me deitar somente em Deus. A gente diz muitas vezes: eu confio no Senhor, mas basta perder o emprego que a pessoa desespera. Eu confio em Deus, mas basta, passar por uma situação de aparente destruição, derrota, que ela: o que vai ser de mim? O meu socorro está em Deus, amém? É isso que um discípulo de Jesus tem que dizer. Eu não quero passar por problema, mas se eu passar, eu quero ser um símbolo daquilo que é poder de Deus. O que parece ser derrota, Deus vai transformar em vitória. Estou cansado de ver pessoas, na hora do aperto, que você vê quem é o fã, quem é o seguidor. O fã já grita logo, não vou dar o gritinho aqui porque é feio, mas grita logo, desespera, e você fala: irmão, fica firme com Deus, segura na mão do Senhor. A pessoa: não, mas você não sabe o que eu estou passando. Ué, Deus pode transformar isso em poder, porque quem tem um problema é um candidato a milagre, amém? Se você tem problema, você não se candidata. Só vê poder de Deus quem passa por tribulação. Só vê um anjo agir quem está na cova dos leões. Só vê a situação transformar quem vê realmente o fundo do poço. E às vezes Deus está querendo agir nas nossas vidas e a gente está chorando. Deus está querendo intervir com mão forte e a gente está gritando. E Deus fala assim: filho, você não quer ser usado? Você não quer experimentar o meu poder? Leia a Bíblia. Por isso que eu volto lá. O evangelho mamão com açúcar não existe. Hello? Ele não é verdadeiro.
ele não traz poder e ele não glorifica a Deus. O evangelho que as pessoas querem aí, que só Deus beneficia todos aqueles que vêm a Ele, que todos vão ficar ricos, todos vão ficar documentados, todos vão ficar bem casados. Espera aí, lê a Bíblia. Oséias casou com quem? Com a prostituta. A mulher traiu o cara mais que tudo e era um homem de Deus. O pastor está dizendo que isso é certo, é de Deus? Não estou dizendo que ele continuava a ser um homem de Deus. Às vezes a gente quer uma perfeição que não existe. E não me interprete mal, eu creio que Deus faz as coisas boas e perfeitas. Mas às vezes Deus permite certas coisas para glorificar o seu nome. Às vezes Deus permite que a gente passe. Olha bem o que a Bíblia diz. Ainda que eu passar. Não é se eu passar. Ainda que eu passar. Ainda que eu enfrente o vale. Significa que eu posso vir a passar. Amém? Muita gente lê e fala assim, ainda que se fosse possível, em alguma hipótese do meu cristianismo, crer que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Não, é se eu passar. Se eu enfrentar aquela dificuldade, o Senhor estará comigo. Se eu vier enfrentar uma enfermidade, eu vou continuar glorificando a Deus. É se eu ter um filho perdido, eu vou glorificar a Deus. Se acontecer alguma situação financeira na minha vida, eu vou continuar confiando em Deus. Eu não vou abalar. E não é um sinal que Deus não está comigo. Vamos parar de enganar nós mesmos, achar que tudo tem que ser perfeito. Às vezes Deus está tentando mostrar algo para a gente. Deus está tentando nos levar a um nível mais alto. E às vezes é só na pressão. Né? Tem coisas que só na pressão que amolece. Tem que colocar, de vez em quando eu vejo pessoas na pressão. Que isso? É a pressão de Deus. É o poder de Deus agindo. Jesus ficou 3 dias. 3 dias. Podia muito bem na cruz, entregou a vida. Daqui a pouco Jesus já de volta. Não, 3 dias. O que aconteceu? O que está acontecendo? Deus está gerando algo poderoso. Na espera, na expectativa do que vai acontecer, vem o poder de Deus. Muitas vezes a gente está aí justamente nessa hora, onde as coisas não estão à vista aos olhos, mas Deus está agindo. Muitas vezes ninguém está observando, mas Jesus está justamente ali operando, pronto para trazer a revelação, a ressurreição. E você está achando que Ele é um derrotado. É justamente na derrota que Deus mostra o seu poder, amém? Pergunta é, você quer deixar Deus mudar a sua vida de pernas para o alto? Sim ou não? Jesus, quando disse àqueles homens, eles não sabiam que a vida deles ia, e alguns literalmente tiveram as suas vidas de pernas para o alto. Toma a sua cruz e siga-me. Vem com todas as suas fraquezas, venha com todas as suas derrotas, venha com todas as suas dificuldades, mas se prepare que eu vou transformar a sua vida. A maioria das pessoas que querem seguir Jesus hoje só querem os benefícios da fé, não querem as suas vidas transformadas. Mas um seguidor está pronto. Amém? Se você é um seguidor, hoje é o dia de ver Jesus transformar a sua vida por completo. Eu quero te colocar de pé nesse momento, convidar o Fernando que viesse. Essa 4ª semana da série, nós temos só mais 2 semanas. E você já deve ter entendido muito bem a mensagem. É uma peneira. Deus está nos passando uma peneira. Rosânia teve um sonho essa semana. Eu tive um sonho, eu falei assim, Rosânia, Deus está falando alguma coisa, e não é por acaso que a gente está nessa série. Preste atenção, ninguém conversa, preste atenção. Se há algum motivo você estado aqui hoje, eu quero que você ouça o que Deus está te falando. No sonho que ela teve, no sonho que eu tive, falava de desaparecimento de crianças. Eu sonhei, ela sonhou, eu sonhei minhas filhas desaparecendo, ela sonhou com a filha dela, falou, será que há algum ataque sobre as crianças? E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, se amarra isso, mas sinceramente no meu espírito, eu tive a convicção que fala da volta de Jesus. Jesus fala que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que fazer como uma delas. E o desaparecimento, e eu interpretei como o arrebatamento da igreja. Olha para esse mundo e vê o caos que está o mundo. Olha para o seu país e vê o que está o seu país. Olha para a Venezuela, olha para o Egito, para o Centro América, irmãos. Jesus está voltando. Olha para as igrejas, porque Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E se não fosse antecipado aqueles dias, muitos
não entrariam. Nós estamos vivendo dias terríveis. E eu vejo Deus falando para nós: você já se decidiu por completo para mim? Ou você está disposto a passar por um tempo difícil que eu não preparei para você? Eu não estou dizendo que você não vai ser salvo, porque eu acredito que a maioria que ficarem vai passar pelo fogo. E esse fogo vai levar você a confessar Jesus por completo. Muitos literalmente vão ter que dar suas vidas no momento da perseguição. Mas Deus está te dando a oportunidade de voltar com Ele em glória, de subir, participar das bodas do Cordeiro, de dizer: Jesus, como é bom te servir. De ouvir o bem-vindo, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ao invés de ficar aí dizendo: olha, estava bom te seguir, Jesus, até quando era conveniente, até quando eu não interferia demais na minha vida. Nós estamos aí há 4 semanas falando a mesma coisa. Você é um fã ou você é um seguidor? E o seguidor, irmão, ele está totalmente compromissado com tudo que é de Jesus. O seguidor não dá só um dia por semana para Jesus. O seguidor não dá parte só do seu tempo para Jesus. O seguidor é totalmente entregue. Totalmente. Então você tem que fazer uma avaliação e dizer: Jesus, talvez eu preciso de me tornar um seguidor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Hoje Deus quer fazer algo dentro de você. As palavras que vêm do céu para a sua vida, para a sua alma, tem como objetivo não te condenar, mas te transformar, te dar uma oportunidade de viver uma vida totalmente para Deus. Você que me ouve, você que me assiste, se você é membro dessa igreja e está assistindo esse vídeo em casa, a não ser que seja algo muito sério, você está demonstrando que, seja o que foi que te fez ficar em casa, é mais importante. Eu quero que você entenda, eu não estou te repreendendo. Que bom que você tirou esse tempo para ouvir. Mas mostre para Deus o quanto Ele é importante para a sua vida. Com pequenos gestos, com pequenas ações, participação. Não tem como você participar de tudo o que aconteceu aqui em casa. Deus está te dizendo: eu sou o primeiro da sua vida. Outros mal têm dado um culto por semana para o Senhor. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não está em comunhão com outras pessoas. E eu não falo isso para te condenar, mas eu falo isso para te alertar. Deus está nos chamando a um compromisso maior. Por quê, pastor? Porque Ele quer nos usar, porque a igreja do Senhor precisa entrar num outro patamar e porque Jesus está voltando. Eu creio que Jesus pode fazer, não só conosco, mas com a igreja, com este mundo, com essa cidade, o que Ele fez pela cruz. Deus pode pegar uma igreja pequena, sem nenhum significado, desprezada nessa cidade, e transformá-la em símbolo de poder nessa nação. Mas começa com a gente, começa com o nosso nível de compromisso. Todos os moveres que Deus operou neste país e ao redor do mundo, começou com um grupo de pessoas compromissadas com Deus, dispostas a fazer o que fosse necessário fazer para servir ao Senhor. De olhos fechados agora, cabeça baixa, não olhe para ninguém. Entre você e Deus, nem eu vou estar te olhando, mas todos de olhos fechados, até os diáconos, ninguém olhando. Você está disposto a deixar Deus transformar a sua vida por completo? Preste atenção, porque isso vai ser sério. Alguns Deus vai ter que interferir em áreas da sua vida que você nunca pensou que Deus poderia interferir. Se você está, eu quero que você levante a sua mão, mantenha ela erguida e diga: Senhor, eu quero o conforto da cruz, eu quero o poder da cruz, eu quero a vitória da cruz, eu quero, Senhor, ser realmente o que o Senhor fez com a cruz. Alguém, Senhor, poderoso, alguém, Senhor, cheio de glória, alguém, Senhor, cheio de unção, alguém, Senhor, cheio de simbolismo e de história. Eu quero me tornar, Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Eu quero me tornar, Senhor, um vencedor, um vitorioso. Eu quero me tornar, Senhor, uma pessoa, Senhor, que este mundo vai olhar, não com desprezo, mas olhar, Senhor, e ver a Tua mão. Você está dizendo para Deus, de mão erguida, diz: Senhor, eu sou essa pessoa.
Usa a minha vida, transforma a minha vida. Move nas áreas que forem necessárias mover na minha vida. Intervenha, Senhor, nas áreas que eu não tenho tido força, Senhor. Senhor, modifica meu horário de trabalho, modifica as minhas motivações de viver, modifica o que for preciso, Senhor, a fim de me fazer, Senhor, alguém que verdadeiramente te segue. É isso que eu quero para a minha vida. E se você está disposto a dizer isso para Deus, diga amém agora, amém. É isso que eu quero. Pode abrir os seus olhos. Quantos estão aqui hoje e sentem fracos, derrotados, aparentemente sem saída? Levanta a sua mão onde você está. Está aí, minha irmã? Quer alguém mais? Fraco? Duas mãos. Obrigado pela coragem. Precisa ter coragem para assumir isso. Dispor que você está fraco, e você precisa realmente. Como eu disse, nós tentamos encobrir as nossas forças. Eu queria que vocês que levantaram a mão viessem aqui. Todos que levantaram a mão estão se sentindo assim, fracos, derrotados. E eu quero que você não tenha vergonha. Vem aqui, eu não quero te expor, eu quero te ajudar. Todos que estão se sentindo assim, fracos, derrotados, pode ser por saúde, pode ser por finanças, pode ser emocional. Fica aqui junto com essas pessoas, fica aqui. E você que está aí, você não vai ser um espectador não. Você vai ser, se você está forte, você vai orar por essas pessoas agora. Você vai ser instrumento de Deus, já que você está forte. Quando nós estamos fortes, irmão, nós temos que ser bênção de Deus. Eu queria que você estendesse as mãos por esses irmãos agora. E nós vamos orar por elas agora. Nós vamos pedir que o poder de Deus se aperfeiçoe nessa fraqueza, no que elas estão vivendo agora. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, nós cobrimos ela agora, Senhor, com oração. Nós trazemos elas à Tua presença, Senhor Jesus. Deus, nessa aparente derrota, nessa aparente, Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai transformar essa história. O Senhor vai transformar, Senhor, a vida delas agora em um testemunho, Senhor, de vida e poder. Deus, a aparente derrota que elas vivem agora, eu clamo agora no sangue de Jesus, Pai, que o Senhor vai fazer, Senhor, algo novo. Que o Senhor vai pegar, Senhor, essa história, Senhor, e vai escrever ela uma nova história. Porque é nesse momento que o Seu poder se aperfeiçoa na vida delas. Deus, eu peço agora, Senhor, que vidas transformadas saiam daqui. Em nome de Jesus. Não é pela nossa oração simplesmente, mas pela vitória que Jesus conquistou na cruz. Jesus deu o direito de falar a última palavra na vida de vocês. E Ele está dando um sim para vocês, porque nós estamos ligando a terra. Eu quero que vocês levantem a cabeça de vocês e encarem essa situação como um vencedor. Que vocês vistam agora a couraça da justiça, a justiça de Cristo na vida de vocês. E Deus está dizendo para vocês, te prepara, porque eu vou fazer de vocês um instrumento em minhas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que está aqui na igreja agora, de mãos erguidas ao Senhor, hoje é o dia de você ser fortalecido em Deus. Amanhã começa uma batalha verdadeira na sua vida. Sair daqui agora já começa. E você tem que estar fortalecido em Deus. Você tem que estar, meu irmão, se sentindo 100% em Cristo. Esquece o que passou na sua vida até aqui. Em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, ó Deus, da falta de compromisso diária, da falta, Senhor, de vontade de Te buscar. Mas nós estamos aqui como igreja agora, Senhor. O Senhor vai pegar essa igreja, Senhor Jesus, e transformá-la numa igreja de poder, de vitória. Amanhã, Senhor Jesus, começa, Senhor Jesus, um novo tempo na nossa vida. Deus, o Senhor vai fazer, Senhor, um reboliço nas nossas vidas. O Senhor vai trazer fome, o Senhor vai trazer sede, o Senhor vai trazer, Senhor, uma intensidade nos nossos corações. O Senhor vai trazer, Senhor, um fogo consumidor. O Senhor vai trazer, ó Pai, um desejo de abrasar, Senhor, outras vidas. O Senhor vai nos levar, Senhor, a um nível mais alto. O Senhor vai nos fazer, Senhor Jesus, pessoas que vão contagiar outros nessa cidade. Pai, queremos sair da mornidão, queremos sair, Senhor, da apatia. Queremos sair, Senhor Jesus, do desprezar as coisas espirituais. Ó Deus, queremos valorizar a Tua presença, o Teu Espírito. Eu oro por toda essa igreja, Pai. Nós estamos sendo fortalecidos por Deus agora. Receba este maná que vem de Deus para a sua vida.
Receba essa unção do Senhor fresca sobre a tua vida. Irmãos, eu não sei você, mas eu desejo ver muito mais de Deus nos meus dias. Eu desejo ver muito mais do Senhor operando aqui. E nós começamos agora a nos colocar diante de Deus para sermos cheios do Senhor, cheios do Senhor, cheios do Espírito de Deus. Eu vou abrir esse altar agora e vou despedir aqueles que precisam de sair, para você vir buscar um pouco de Deus aqui nesse altar, para você vir se refrigerar a sua alma, o seu espírito. Nós vamos encerrar esse culto na presença de Deus. Os lábios nossos vão confessar o que o nosso coração está cheio. E se há um desejo sincero, genuíno de buscar a Deus, a gente vai confessar isso aqui nesse altar. Pai, confirma na minha vida, Pai, tudo que o Senhor quer. Irmãos, Deus, Ele nos respeita. Deus poderia chegar e dominar todas as nossas vidas, mas Deus nos respeita. Deus vai andando com a gente, vai andando. E até o momento que você fala, Senhor, eu me rendo totalmente. Eu sou totalmente do Senhor. Eu quero que você venha para esse altar e diga isso. Você que precisa de Deus te abençoe. Você que assiste, nós encerramos já essa transmissão, se já não foi encerrada. Deus te abençoe. Mas nós queremos receber do Espírito agora, não palavras de homens, mas do Espírito de Deus. Venha para esse altar, receber do Senhor. Ninguém vai